Queridos estudantes, queridos visitantes e comunidade do Círculo de Brigantia, sejam muito bem-vindos ao Festival das Fadas, em especial a minha palestra intitulada de O Perfume que Emana do Reino das Fadas, Aromas e a Comunicação com Seres Feéricos. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar melhor a vocês. Eu sou Helder Carvalho, eu sou biólogo de formação, já atuo há mais de 10 anos como docente de ciências e biologia e tenho a Wicca e a bruxaria como uma expressão da minha religiosidade. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre botânica, sobre seres feéricos, sobre biologia, sobre aromas. Como todo biólogo, creio eu, sou apaixonado pela natureza. E dentre os seres vivos que habitam nessa natureza, que acaba sendo uma das faces da nossa divindade, nós temos as plantas, esse reino que eu sou extremamente encantado desde criança, desde que me entendo por gente, sou apaixonado por árvores, plantas e tudo mais. O reino vegetal ele é um reino que me encanta, porque a nossa espécie sempre esteve muito conectada com vegetais, seja para a cura de doenças, seja para a alimentação. Ele é um reino muito vasto em diversidade. Eu quero, inclusive, te convidar para conhecer um pouco dessa diversidade comigo. Vamos lá? Aqui a gente olha uma grande variedade de formatos de árvores. No centro, o famoso sangue de dragão. Não é a árvore, que a gente tira o extrato de sangue de dragão, que utilizamos, inclusive, na aromaterapia, mas é uma árvore muito simbólica, Temos ali o sabugueiro negro, acima o carvalho inglês e tantas outras árvores que vocês podem ver. Eucalipto, mais um pouquinho abaixo. Também temos no reino vegetal uma beleza infinita com relação a formatos de folhas, desde plantas aquáticas amazônicas, como a era, um pouco para a esquerda, a costela de Adão. Temos folhas de carvalho europeu, folhas de maple ao centro. Reparem também na beleza das cores. O reino vegetal também é muito diversificado com relação à estrutura de seus órgãos reprodutivos, que são as flores. Flores representam o ápice da vida sexual das plantas, e é muito interessante a gente observar aí uma vasta gama. E além da variedade de formatos de árvores, de flores, de folhas, a natureza também nos presenteou com uma grande diversidade de cheiros, de aromas. Afinal de contas, as plantas usam esses aromas com diferentes objetivos. Ela pode se proteger, ela pode chamar um polinizador, ela pode se comunicar com outra espécie por meio de cheiros. Isso é muito interessante. E a ciência cada vez mais percebe isso e traz evidências científicas de que aromas, de que esses compostos voláteis, que a gente chama, eles são utilizados para comunicação dentro do próprio reino vegetal. Eu separei para vocês uma imagem muito interessante que mostra a superfície foliar da manjerona. Pensa aí numa prima do manjericão, é a manjerona. A manjerona, aí você está olhando uma foto com um zoom assustador, uma microfotografia de tricomas. Tricomas são esses objetinhos pontiagudos, essas estruturas mais circulares, são diferentes tipos de tricomas. São estruturas que estão presentes na folha e que auxiliam na liberação dos cheiros, dos óleos essenciais produzidos pela manjerona. É importante falar para vocês que os óleos essenciais são uma maneira pela qual nós, seres humanos, temos de concentrar, de otimizar o cheiro daquele vegetal num frasco. Seja por meio de destilação, por meio de prensagem de casca, nós conseguimos colocar em objetos pequenininhos como esses frascos aqui, o que é produzido pelas plantas, e com isso a gente consegue inalar e cheirar essas moléculas vindas do reino vegetal. Aqui, por exemplo, eu tenho um frasco contendo óleo essencial, um dos mais famosos que temos, que é o óleo essencial de lavanda. E na tela, por exemplo, agora vocês observam uma ilustração de lavanda. Para que a gente consiga fabricar este frasco aqui, são necessárias uma grande quantidade do vegetal, que vai sofrer uma destilação e depois a gente vai colocar o óleo fruto dessa destilação em pequenos frascos e utilizar como terapia
na aromaterapia. Aromaterapia é essa prática aqui, eu dou aula já também há muito tempo e eu quero apresentar um pouco mais para vocês. E de que maneira a gente pode utilizar esses aromas oriundos do reino vegetal na nossa prática espiritual e na nossa prática religiosa. E dando continuidade, a aromaterapia ela pode se ramificar em diferentes vertentes. Temos desde uma aromaterapia clínica, que visa a cura de doenças, o bem-estar do corpo. Temos uma aromaterapia estética, que eu acho que o termo fala por si só, né? Que vai auxiliar na produção de colágeno, vai ter uma aplicação facial, corporal. Temos a área da psicoaromaterapia, que versa sobre a maneira pela qual as plantas podem influenciar nas emoções humanas. E esta palestra fala sobre a aromaterapia sutil. E o que é aromaterapia sutil, afinal de contas? Ela é uma das vertentes da aromaterapia que vai entender e que vai falar sobre o mecanismo que as plantas têm de comunicar-se com os nossos corpos mais sutis. De que maneira as plantas elas podem nos auxiliar em processos mais sutis da nossa esfera energética, da nossa esfera emocional, dos nossos corpos astrais. E é por meio desta visão da aromaterapia sutil que hoje eu aproximo os conceitos dos aromas e, sobretudo, a utilização dos cheiros para nos conectar com seres do mundo elemental, com seres feéricos, com espíritos da natureza. Plantas usam os óleos essenciais para a comunicação. Entendam isso. Quando um vegetal quer se comunicar com o outro, quer chamar um inseto, quer chamar um inimigo de um herbívoro, por exemplo, quer combater alguma infecção de folha, ele vai recorrer aos óleos essenciais como uma forma de comunicação. Então você precisa entender que cheiros são mensagens e que os óleos essenciais representam essa mensagem do reino vegetal. Então que mensagem é essa que está contida num óleo essencial de lavanda? Que mensagem que está contida num aroma doce e inebriante de ylang-ylang? É sobre isso que a gente fala, sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. As plantas utilizam os aromas como potenciais fontes de comunicação entre si. E se nós entendermos, estudarmos e aprendermos sobre esses óleos essenciais, podemos então utilizá-los para fazer comunicação com seres mais sutis, seres do mundo feérico. A primeira vez que eu li sobre os aromas das plantas e os seres e os espíritos da natureza foi nessa obra aqui, ó. Deixa eu mostrar na tela para vocês com detalhes. É O Encanto do Mundo das Fadas, do escritor Ted Andrews, onde ele fala sobre a comunicação com os elementais da natureza, os elementais do fogo, da água, da terra e do ar, por meio de exercícios, por meio de práticas, e uma das abordagens é, obviamente, pelo viés aromático, seja em incensos, seja em óleos essenciais. E um pouco dessa obra eu estou trazendo aqui hoje para mostrar para vocês. Quando adentramos numa floresta, podemos entrar em contato com uma diversidade de cheiros. Cheiros esses que representam mensagens que árvores trocam entre si, que arbustos encaminham para os outros, que estão intimamente ligados à defesa, à comunicação, à atração entre uma planta e outra. A ciência já está certa de que as plantas se comunicam, seja por meio das raízes, e a partir dessa comunicação, por exemplo, ela instituiu um termo chamado de internet das árvores, que é uma maneira pela qual os vegetais podem se comunicar por raízes. Mas agora eu vou te convidar para olhar para cima, olhar para a copa dessa floresta e perceber que os aromas que são oriundos das folhas, das flores, dos vegetais também são um mecanismo de comunicação. E quero te apresentar agora trechos da obra de Ted Andrews, onde ele vai falar sobre alguns seres que habitam algumas espécies de plantas aromáticas. Vamos conhecer? Inicialmente eu vou começar com o alecrim. Alecrim, que é um óleo essencial muito tradicional utilizado na aromaterapia e que podemos utilizar aí como um mecanismo de comunicação com seres que habitam naturalmente essa planta. Eu vou ler para vocês um trecho da obra do Ted Andrews. A associação dessa planta a fadas e elfos é bem antiga.
Pequenos ramos de alecrim são pendurados nas árvores de Natal, na Inglaterra, como expressão da gratidão aos seres feéricos por sua assistência no decorrer do ano. Os seres elementais associados ao alecrim combatem todas as formas negativas de magia e ódio. Sua energia poderosa e positiva aumentam a clareza mental e a criatividade, podem ensinar e facilitar também experiências de projeção astral. Então, se você quer buscar essas características, se você quer uma facilidade, seja para uma projeção astral, ou seja para trazer um pouco de clareza mental no seu dia a dia, eu sugiro que você pegue algumas gotas de óleo essencial de alecrim, coloque num difusor de ambiente e faça uma breve meditação, feche os seus olhos e respire por 5 minutos com foco, com atenção àquele aroma que está se desprendendo do difusor. Tenho absoluta certeza de que a sua mente se tornará mais clara e que você trará ali uma forma de contato mais íntimo com os seres dessa planta. Além do alecrim, eu quero trazer para vocês também um pouco sobre o aroma do cedro. Cedro que pertence a um grupo de plantas antigas na história do nosso planeta, as gimnospermas. Plantas ancestrais, plantas sábias que carregam em si muita sabedoria. Vamos ler um pouquinho sobre o que Ted Andrews fala sobre os seres elementais do cedro. Esta árvore e seu espírito protegem e curam. Também possuem ligação com seres mágicos, a exemplo de unicórnios. O espírito do cedro traz calma, equilibra as emoções e estimula sugestiva atividade onírica. E de que maneira a gente pode utilizar o aroma do cedro na nossa prática da Wicca e da bruxaria natural? Eu recomendo que você se valha desse cheiro, desse aroma, quando você estiver buscando uma sabedoria muito ancestral, quando você estiver buscando centramento. O cedro é uma árvore grande, de um porte elevado e muito associada com a figura do velho sábio, muito utilizada em meditação. Então, uma forma que você tem de se comunicar com esses espíritos que são mais ancestrais e que cuidam ali dessa vegetação específica do cedro é você também fazendo um relaxamento e sentindo esse aroma, que é um aroma seco, é um aroma interessantíssimo. Eu recomendo que você conheça o cheiro do cedro para que você se conecte melhor com esses seres. Agora eu quero falar com vocês sobre a lavanda. Lavanda que é extremamente tradicional dentro da aromaterapia, um dos óleos mais versáteis, que pode ir desde características estéticas até mesmo características calmantes, mas que agora a gente vai olhar pelo viés religioso, pelo viés da comunicação com os seres do reino feérico. Vamos ler? A lavanda é responsável por muitas curas e propriedades mágicas. Isso se deve à intensa atividade das fadas que a cercam. Em locais onde crescem lavandas, sempre há muita atividade de espíritos da natureza, associadas ou não a essa planta. As fadas da lavanda auxiliam no desenvolvimento da clarividência de seres elementais. As fadas das flores de lavanda são muito protetoras com aqueles pelos quais desenvolvem afeição. Suas fadas podem trazer cura e proteção, nos auxiliando a desfazer bloqueios emocionais. E eu trago para vocês aqui um trecho da obra do Andrews, de um óleo essencial que é certamente um dos únicos que temos segurança para passar diretamente na pele sem diluição. É um aroma extremamente agradável, fresco, com toques florais e que é muito versátil dentro da aromaterapia. Uma meditação com um óleo essencial de lavanda vai acalmar sua mente, vai acalmar suas emoções e vai te conectar diretamente aos seres elementais que cuidam dessa planta. Eu sugiro que você busque se conectar a esses seres se você está vivenciando um momento onde você precisa de cura, seja essa cura física ou uma cura emocional. A lavanda tem essa vibração de cura, já é nata da espécie desse vegetal e de toda a gama de espíritos naturais que a cercam. Se você se sente angustiado ou angustiada, está vivendo um momento um pouco mais de tensão,
Coloque um pouco de óleo essencial num difusor ambiental e comunique aos seres feéricos que você clama por essa energia de cura, que você clama por tranquilidade. Eles certamente vão entender isso. Afinal de contas, plantas e os seres espirituais se comunicam por aromas, lembrem-se disso. E temos também um óleo essencial advindo da bétula. Bétula que é uma árvore sagrada para muitas vertentes religiosas, sobretudo na bruxaria, dedicada à deusa Brigitte. Vamos ler um pouco sobre ela. A bétula, frequentemente chamada de Dama da Floresta, é uma árvore mágica muito antiga, cujos espíritos podem nos conectar com vários aspectos da vida do reino elemental. É um poderoso portal cuja energia nos liga diretamente com os espíritos silvestres, incluindo ninfas que habitam em bosques. Jamais se deve remover os seus galhos sem permissão, mas uma vez obtido seu consentimento, pode-se confeccionar um bastão feito dessa árvore para facilitar a transição entre os mundos. Aqui vale uma dica: se você, praticante das religiões naturais, tem como prática a abertura de portais ou abertura de círculos mágicos, você pode aromatizar o ambiente ritualístico com óleo essencial de bétula. Isso vai favorecer o seu deslocamento, isso vai favorecer a sua comunicação com outro plano. Afinal de contas, é uma planta que tem elementais que facilitam demais a passagem por meio do véu, que assim costumamos dizer, né? Então, se valha desse aroma quando você quiser comunicar a estes seres espirituais que você precisa de auxílio nessa transição entre os mundos. E por fim, eu encerro com a rosa centifolha, ou rosa damascena, um dos aromas mais encantadores e inebriantes do reino vegetal. Vamos ler o que Ted Andrews fala pra gente sobre as rosas. A rosa é uma das flores mais sagradas que existem. A sintonia com os seres feéricos associadas a ela desperta o amor e a possibilidade de contato com espíritos superiores. Também ensinam telepatia e artes divinatórias. Rosas brancas para a pureza espiritual, vermelhas para a fertilidade, tons rosados para a união do feminino e do masculino que habita em nós, e amarelas para reconhecer e expressar a verdade. E aqui fica uma dica para caso você pratique algum oráculo, tenha o hábito de abrir tarô, runas, cartas ciganas, não importa, que você possa aromatizar esse ambiente de leitura oracular com aroma de rosas. Afinal de contas, esse cheiro comunica aos espíritos elementais que você busca acesso ao futuro, que você busca acesso ao divinatório, e isso é importante. Lembre-se de que aromas são comunicações. E o que você está comunicando aos seres elementais? O que você quer comunicar ao plano espiritual? Utilize e escolha os aromas dentro da sua prática religiosa pensando nesse aspecto. E eu encerro a minha fala concluindo que aromas são mensagens. E que mensagens estamos querendo passar para o mundo espiritual? Se soubermos a mensagem correta, a gente pode otimizar a nossa comunicação com eles. A gente pode atrair as egrégoras corretas para a nossa prática ritualística. Eu agradeço imensamente ao Círculo de Brigantia pelo convite dessa palestra. Eu espero sinceramente que vocês tenham curtido este momento que nos dedicamos a estudar um pouco mais sobre o caráter energético e sutil dos cheiros, dos perfumes e das fragrâncias. E espero encontrar vocês numa próxima. Até breve!